how are you today? Como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges, e nós vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. Então, esta é a aula 17, objeto de conhecimento, compreensão geral e específica, leitura rápida, skimming e scanning. Detalhamento, assunto principal dos parágrafos, ordenamento dos parágrafos para a construção do sentido geral do texto. Então, fiquem bem atentos, nossa aula está muito legal hoje, and let's go! Bem, então, vamos dar início à nossa class, nossa aula. E aqui ao meu lado vocês podem observar essas imagens, né? Esse quadro aqui, mostrando diferentes tipos de famílias, né? O nosso tema de hoje é family, certo? Então, aqui vocês podem observar variados tipos de família, né? Tem famílias pequenas, outras que são enormes, não é? Em geral, no interior você encontra sempre muitas pessoas, né? Famílias muito grandes, certo? Então, estamos falando de family. E quando a gente fala de family, né, nem sempre tudo são flores. A gente tem alguns probleminhas no meio do caminho. Então, um dos problemas que a gente encontra às vezes, né, no meio do caminho, é o que a gente vai ver aqui agora. Observe. Olha só. Essa imagem aqui, não é? Vocês podem ver que é uma adolescente, certo? Ela está sentadinha aqui. Observem o olhar dela, né? Ela está aqui com a cabecinha baixa, está com um olhar triste, certo? E ali ao lado nós temos uma palavra que se refere a este problema, que é a palavra depression. Depression. Então, quando a gente fala de família, né? A gente sempre encontra este problema lá dentro da família, ok? Mas a boa notícia é que isso tem solução, certo? Você tem que só identificar, né, o mais rápido possível, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre este tema, depression. Bem, observem que a gente vai explorar um texto que vai falar sobre este assunto e eu vou aqui junto com vocês, a gente vai pegar algumas palavras, destrinchar essas palavras e aproveitar também aplicar as estratégias de leitura, para que você possa entender um texto sem ficar o tempo todo traduzindo ele, right? Então, vamos dar uma olhadinha no nosso texto. Então, lembrem-se, as primeiras dicas que a gente está sempre dando, né, a respeito da leitura de um texto é com a estratégia de leitura. Então, uma das primeiras estratégias que a gente sempre dá logo uma olhada é que é o título, não é? Você já sabe que essa palavra, né, depression, tem o significado de depressão, certo? Você estaria em dúvida em relação a essa palavra teen, não é? Agora, se você está em dúvida com ela, então vamos ver aqui essa imagem. A imagem também é uma das estratégias que a gente utiliza. Bem, olha só. Você observa, né, que essa menina ela tem uma mochilinha aqui, ela está encostada em alguns armários, certo? Está com um olhar triste. E aí, eu posso dizer que é uma adolescente? Sim, é uma adolescente, certo? E adolescente em inglês é essa palavra aqui, ó, teen, teen depression, ok? Então, a gente vai falar sobre a depressão que é, né, que afeta os teens, né, os adolescentes, ok? Então, vamos começar? Então, aqui você já pode observar que essa palavra já está bem ligada com a expressão dessa garota, não é? Ela está com o olhar triste, está encolhidinha ali, está quieta, certo? Então, lembre-se de sempre você observar a imagem e o título. Se você tem dúvida em relação a alguma palavra do título, você dá uma olhada na imagem para que você possa confirmar se você está indo no caminho certo, ok? E como a gente está falando de depression, a palavra depression vai aparecer várias vezes durante, né, o nosso texto, assim como a palavra teen, né, que está falando sobre adolescente, ok? E observe que a gente tem umas palavras em destaque aqui que a gente vai comentar elas daqui a pouquinho mais. Então vamos ver aqui, ó. Teen depression is a serious mental health problem. Olha aqui, problem, palavra cognata, né? Só colocar um A aqui, certo? Que mais? Mental, também uma palavra cognata, que significa mental. Serious. E aí, o que vocês acham que é serious? Isso mesmo, quem
Quem disse que era sério, né? É isso mesmo, tá? Então, problema sério, mental. Então, é o quê? É um problema de saúde, que é a palavra health, né? That causes a persistent feeling of sadness. Então, causes, causa, né? Eu posso marcar como uma cognata, não é? Vou marcando aqui para você. A persistent. E aí, posso marcar como cognata? Sim, persistente, não é? Aí tem aqui, ó, alguma coisa persistente, feeling of sadness and loss of interest. Então, palavra interest, interesse, certo? Vou marcar como cognata. Então, ela causa alguma coisa persistente, né? Que no caso aqui, feeling of sadness. Sad é a palavra triste, né? Então, tristeza, ok? Um sentimento de tristeza. E a palavra loss é perda, ok? Perda de interesse onde? In activities. O que é activities? Atividades, ok? Então, posso marcar como cognata também, não é? Olha só, marcamos várias aqui, não é? Não precisei traduzir todas as palavras literalmente. Continuando. It affects. Vou marcar affects como cognata. O que vocês acham? Qual é o significado dela? Afeta. How your teenager, né? A palavra teenager, bem parecida com teen, não é? Então, é adolescente, tá? Teenager, você já sabe o significado, né? Thinks, feels and behaves, né? Então, ela afeta como esse adolescente thinks, pensa, feels, sente and behaves, se comporta. And it can cause, olha lá, causar, não é? Vou marcar como cognata. Emotional. E aí, posso marcar emotional? Sim. Alguma coisa emocional, não é? Causa alguma coisa emocional, o quê? Functional and physical problems. Olha só, palavra problems, vou marcar como cognata. Então, ela causa algum problema emocional, não é? Physical, o que é physical? Físico, certo? Ela causa problemas físicos também, ok? Functional, né? De função, certo? O corpo dela passa a não funcionar perfeitamente por causa disso. Observaram que eu marquei várias palavras aí, não é? Então, continuando. Isso que a gente está fazendo é uma leitura, né? Com estratégia, ok? Vamos continuar aqui no nosso texto. Although depression can occur at any time in life, symptoms may be different between teens and adults. Então, novamente a palavra depression, que vocês já sabem, né? Então, a palavra although significa embora, né? Então, a depressão can occur. A palavra occur é ocorrer, acontecer. At any time in life, né? Ela pode aparecer em qualquer tempo na nossa life, né? Palavra vida, ok? Life. Symptoms. Palavra symptoms é sintomas. Vou marcar aqui como cognata, certo? Symptoms. May be different between teens and adults. Então, esses symptoms e sintomas podem ser o quê? Different. Diferentes. Entre quem? Entre os teens, que você já conhece a palavra, e adults. O que é adults? Adultos. Então, os sintomas, em geral, né, podem ocorrer de diferente forma entre adultos e os adolescentes. Right? Continuando aqui, novamente a palavra teen depression, né, que é a mesma lá do nosso título, que você já conhece. Teen depression isn't. Olha aí, gente, você já sabe essa palavra, né? Isn't, verbo to be na forma negativa. O teen depression não é o quê? A weakness. Uma o quê? Weakness significa fraqueza, né? Muitas pessoas falam isso. Ah, ela é fraca, ela não tem coragem, ou tá com preguiça. Não é isso, tá, gente? É uma doença, é séria e você tem que tratar, tá? Então, teen depression isn't a weakness or something that can be overcome with willpower. Então, ou algo que você tem que, né, lidar, né, superar com willpower. Willpower é a força de vontade, não é isso, tá?
It can have serious, olha aí, serious de novo. Sérios, o quê? Consequences. O que é consequências? É cognata, hein? Sérias consequências and requires long-term treatment. É necessário o quê? Treatment, um tratamento, né, longo, né, de um certo período de tempo, ok? Continuando. For most teens, depression symptoms ease with treatment. Então, para a maioria dos teens, a palavra que você já conhece, né, os adolescentes, a depression symptoms, que já conhecemos, né, os sintomas da depression, ease with treatment. Treatment cognata, né? Tratamento, ok? Such as medication, medicamento, ok? And psychological, e aí? Isso, psicológico. Counseling é aconselhamento. Então, esses sintomas dos teens, easy, eles amenizam com tudo isso, ó, com tratamentos, tais como a medicação, medication, and psychological counseling, né? Aconselhamento psicológico. E aí eu deixei lá no final uma perguntinha para você, que eu acho que você já sabe, né? Com todas as dicas que a gente foi fazendo. Qual é o assunto do texto? Já descobrimos que é teen depression, né? Depressão entre os adolescentes, ok? Como chegou a essa conclusão? Então, nós vimos várias dicas ali durante o texto, que a gente foi pegando as palavras, né? Relacionadas à depressão, certo? Como, por exemplo, tristeza, sintomas, ok? Além dessa imagem, né, da garota que está ali sentada, né, com o olhar triste, toda encolhidinha, ok? Então, nós utilizamos estratégia de leitura para chegar a essa conclusão, né? Para chegar a este assunto do texto. E agora, nós vamos observar algumas palavras que estavam em destaque lá no texto. Acompanhe aqui comigo. Bem, aquelas palavras que estavam em destaque lá no texto, né, que estavam em azul, são quem? São os indefinite articles. No caso aí, a gente vai ver o indefinite article A, que é o artigo indefinido. Então, o artigo indefinido A é usado antes de palavras que iniciam com som de consoante, ok? Então, esse é o artigo indefinido A, né, que é em inglês. E ele sempre aparece antes de palavras que iniciam com um som, tá? A gente está falando do som da palavra, ok, people? Com som de consoante. Então, o artigo indefinido a, ele significa o quê? Um ou uma, tá? Esse é o significado desse artigo. Nós vamos ver alguns exemplos aqui, né, deste uso do artigo a. Observe. Então, a palavra teen, né, que é adolescente, nós vimos lá no texto várias vezes repetindo, certo? Teen. E temos mais uma outra palavra aí que vai aparecer, que é a palavra family. Family. Family, que é a palavra família, ok? Family. Então, como é que eu falo um adolescente e uma família? Observe aí as nossas palavras, né? Nossos indefinite articles. Então, um adolescente, a teen. Por quê? Porque a letra T tem som de consoante, não é isso? Teen. E palavra família, family, começa com o som de F, não é? A family, a family. Então, vou utilizar o artigo indefinido a, tudo bem? E aí nós temos a nossa tradução aí dessas imagens. Um adolescente, uma família, ok? Então, o a vai sempre concordar aí com a palavra, né? Um adolescente, uma família. Vamos ver outros exemplos aqui junto comigo. Então, nós temos a house e a city. City. Aí você pergunta, teacher, house, ok? Ali tem um H, não é? Esse H tem som de R, ok? Então, tem algumas palavras que começam com H, que elas têm um som diferente, a gente vai ver daqui a pouquinho, tudo bem? Então, a house. Então, uma casa.
A city, city, esse C tem um som, né, de consoante, certo? City, uma cidade. Continuando um pouquinho mais. Agora observem, né, estes exemplos que a gente vai ver agora. Olha só, palavras que iniciam com som de Y ou U, usamos o artigo indefinido a. Então, por exemplo, esta palavra aí, iwi, 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 tá? Você observa que tem um E ali, não é? Mas esse som desta palavra, ele é considerado com som de consoante, que é o Y, tá? Iwi, iwi. A mesma coisa da outra palavra ali ao lado que vai aparecer agora, ó, que é a palavra uniforme, uniforme. Então, quando tem esses sons, né, de Y e U, como uniforme, nós vamos usar o artigo indefinido a. Observe aí. Então, a iwi e a uniform. Então, a tradução é das palavras, né? A iwi é o quê? Uma ovelha, uma ovelha, uma ovelha. Nesse caso, é uma ovelha fêmea, né? Iwi. E um uniforme, tá? Então, lembrem-se dessa diferença aí, tá, people? Então, por exemplo, iwi, ele é considerado com som de Y, né? Que é uma consoante. Apesar de vocês verem escrito com a letra E, certo? A mesma coisa do uniform. A gente fala sempre que é a pronúncia, tá? A pronúncia da palavra. Então, tomem cuidado aí com essas palavras aí, certo? E continuando um pouquinho mais sobre o nosso texto, vamos ver mais uma parte dele, acompanhe aqui comigo. Vocês já viram que a imagem do texto é essa daqui, não é? Vocês já sabem, já fizeram a conexão, já entenderam que o assunto é esse. Vamos ver mais detalhes agora sobre a depression entre os teens, né? Entre os adolescentes. Acompanhem. Então, read the text and answer the question. Então, nós temos uma perguntinha ali no final, ok? Diz assim, olha. 9 signs of adolescent depression. E agora, o que ele está querendo falar aí nesse texto, hein, gente? O que vocês acham? Agora ele está falando uma coisa mais específica, ó. Tem um número 9 aqui, não é? Que é uma informação não verbal. E o que é essa palavra signs? A palavra signs significa sinais. Sinais de quê? Da depression em quem? Nos adolescents, né? Nos teens. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma lista de 9, né, sinais, 9 indicações, 9 comportamentos que você pode, né, perceber que está acontecendo depression, né, em um teen. Acompanhe comigo, então. Então, here are 9, né, que é a palavra 9, não é? Indications that your child might be experiencing adolescent depression. Então, 9 indications, 9 indicações, né? Vou marcando aqui as nossas cognatas, certo? That your child, a palavra child significa criança, ok? Might be experiencing. A palavra experience é experiência. Quando eu coloco ing, fica experimentando, né? Vivenciando. Adolescent depression. Então, ele vai mostrar esses 9 sinais que possivelmente esse adolescente pode estar enfrentando uma depression. Primeiro deles, né? Aqui está. Sadness, que a gente já viu anteriormente, né? Que é tristeza. Or anger. A palavra anger é raiva. That doesn't go away. Go away é ir embora, né? Então, ela fica nesse estado, né? De raiva, uma raiva ou uma tristeza que parece que não passa, né? Fica o tempo todo ali perturbando a pessoa. Ok? Unexplained minor illnesses, aches or pains. Ok? Então, explain é explicar. Quando eu coloco un na frente, é algo inexplicável, ok? O quê? O que é inexplicável? Minor, pequenos ou menores, illnesses, doenças, aches or pains, né? Aches or pains, né, são dores, certo? Aches é uma dor mais leve e pains são algumas dores que permanecem, né? Algumas dessas dores acontecem de forma inexplicável, elas ficam ali perturbando a pessoa. Então, dores que aparecem inexplicavelmente, né? Não tem uma causa específica, ok? Continuando, essa é a number 2, né? Vamos ver a próxima, next one. Agora, number 3.
Persistent changes in eating habits. Persistent change in eating habits. O que é persistent? Posso marcar como cognata? Sim, né? Persistente. E agora o changes, hein? A palavra changes é mudanças, certo? Mudança em hábitos, né? Olha aqui, palavra cognata, né? Mas que hábitos são esses? Hábitos, né? De comer, certo? Alimentícios. Então, hábitos que mudam, né, em relação à sua alimentação. Então, as mudanças persistentes, certo? Próximo, number 4. Loss of interest. Nós já vimos essa palavra, significa perda, não é? Perda de quê? Interest. Interesse, né? Mais uma palavra incognata para a gente aqui. Interesse em quê? Em favorite activities. Ah, isso aqui tá fácil para adivinhar, né? Activities é atividades e favorites, favorito ou favorita, né? Então, ela perde o interesse nas suas atividades favoritas. Por exemplo, a pessoa gostava muito de jogar futebol, aí, tipo, do nada, não quer mais saber disso, não se interessa mais. Pessoas procuram para ela brincar lá, não, certo? Então, uma perda, né, de interesse nas suas atividades favoritas. Number 5, use of alcohol or drugs. Então, é uma característica também dos teens, né? Que tem esse problema, né? O uso do quê? Álcool, então, cognata, né? Ou drugs, também posso marcar como cognata, né? Que é drogas. Então, é uma forma de escapar, uma forma de escape, que elas têm também quando elas têm essa doença, né? A depression. Próximo característica number 6 é change. Change nós sabemos o que é, né? Já vimos aqui. Change, né? Change, mudança em quê? Sleeping patterns. Palavra patterns, né? É padrões. Palavra sleep é dormir, né? Então, também nas mudanças, né, do sono. Às vezes a pessoa dorme muito bem e ela começa do nada a passar a noite toda acordada, não consegue mais dormir. Então, também é uma característica, né, que você tem que ficar alerta aí. Próximo, em relação à escola, olha, bad. O que é bad, hein, people? Coisa ruim, né? Mal ou ruim. Grades é as notas. Então, o desempenho dos adolescentes começa a cair consideravelmente. Por quê? Porque ele não tem mais interesse, né? Ele não consegue mais acompanhar as aulas, ele não consegue mais entender nada, ok? Então, também é algo, né? Um sinal de alerta para você ficar atento. Number 8. Signs of suicidal thoughts, né? Signs é sinais, nós já vimos essa, né? Suicidal thoughts, para thoughts é pensamentos, né? Pensamentos, né? Tirar sua própria vida, ok? Que começam a persistir na mente do adolescente. Então, também é algo preocupante, ficar de alerta. E finalizando 9, ó, agitation or restlessness, né? Agitation, agitação, né? Posso marcar como cognata? Sim, agitação. Or restlessness. Então, restlessness é inquietação, como, por exemplo, pacing, né? Que a pessoa fica andando de um lado para o outro, pacing. Hand-wringing. O que é hand-wringing? A pessoa fica o tempo todo torcendo as mãos, né? Não consegue deixar as mãos paradinhas. And inability to sit still, né? Essa falta de habilidade, né? De ficar parado, ok? Também é uma característica, né? Da depression. A visit to your pediatrician or family doctor, né? Visita a quem? Ao pediatra, cognata, né? Or family doctor, ou médico, que você já conhece, né? Médico da sua family, can help confirm or rule out. Pode ajudar a confirmar, ok? Or rule out a mental health disorder, né? E pode indicar algum tipo de desordem mental. E a nossa pergunta para vocês é a seguinte, né? Quais as palavras são relacionadas ao assunto do texto? Várias, né? Depression, pediatrician, help, ok? Disorder, várias delas, porque eles deram várias dicas, ok? Agora, em relação às palavras que estão em destaque, vamos acompanhar aqui comigo, né? Vamos ver agora os indefinite articles, que é o when.
Então, o an é usado antes de palavras que iniciam com som de vogal. Então, lembrando que a tradução dessa palavra, o artigo indefinido an, significa o quê? Significa um ou uma, certo? Mesmo significado do outro. Vamos ver alguns exemplos comigo. Olha aí, an actor. A palavra actor tem um som bem aberto de E. Actor, som de vogal, um ator. Continuando. An engineer, an engineer. Novamente o som de E bem aberto, né? Um engenheiro. Próxima palavra, observe aqui comigo, ó. Hour. Apesar de você ter um H ali, o som que eu falei é A. Hour, bem aberto de A, tá? Então, lembre-se que a gente está se referindo ao som da palavra, ok? Continuando. Orange, O, né? Um O bem aberto. Então, som vocálico de O. An orange, uma laranja. Vamos acompanhar aqui comigo essa diferença, tá? Observe. Então, olha só. Em relação àquela palavra hour que vocês viram, então anotem aí que é interessante vocês observarem, tá? Quando o som da letra H for mudo, então nós utilizamos N. Observe a diferença aqui. Então, observe essa diferença. Então, aqui, por exemplo, a horse, se eu falar essa palavra H aqui, ela tem um som de R, né? Horse, ok? E aí eu usei o A, certo? Porque ele tem um som de consoante, ok? Agora, essa palavra aqui, hour, se eu for escrever o som desse H, ele tem um som de A. Hour. Então, por isso, eu utilizei an. Então, hour significa uma hora, né? An hour. Então, por isso, você tem que ter cuidado aí com essas palavras que começam com som de H, tá? Então, observe qual é o som que ela tem. Horse tem som de R, mas hour já tem o som de A aberto, né? Então, você fala an hour, uma hora. Então, só para a gente relembrar, né, o uso desses dois artigos indefinidos, acompanhe aqui comigo. Bem, lembre-se que a gente está falando de indefinite article an, certo? Então, quando nós temos a consonant sound, um som de consoante, eu vou utilizar quem? Vou utilizar o A. Por exemplo, a car, a bus, né? Um carro, um ônibus. E quando a minha palavra tem um som de vogal, a vowel sound, eu vou utilizar quem? Vou utilizar o an, ok? An apple, an okra. Então, apple, palavra maçã, okra, quiabo. Então, O, né? Som de O, né? Bem abertinho, right? Então, diante das palavras com os sons, tá? Não é porque está escrito com uma palavra diferente ali, você tem que ouvir o som da palavra para poder identificar quem que você vai utilizar. Então, lembrando que os dois têm o mesmo significado, tá? Um ou uma. Só que eles são usados somente no singular. Eles se referem somente a um objeto, né? A car, um carro. A bus, um ônibus. An apple, uma maçã. An okra, um quiabo. Ok, people? Então, lembre-se desse uso e a diferença entre eles. Então, espero que vocês tenham entendido bem a diferença entre os indefinite articles, os artigos indefinidos, a e an.